Vamos para a Bíblia. Lição de hoje qual é? Daniel. Capítulo de hoje qual é? O 3. Versículo a partir do 7. Daniel, capítulo 3, versículo 7. Olha o que nós vamos aprender hoje. Capítulo 3, versículo 7. Pronto, o meu também aberto. Diz assim o 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vamos lá entender? Você vê que eu saltei direto ao 7, eu vou explicar um pouquinho, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O que se passa? O rei da época era esse rei chamado Nabucodonosor. E ele, desejando perpetuar seu nome, desejando receber honrarias de um bom rei, ele mandou fazer uma estátua que copiava então a sua imagem, seu busto. E essa estátua, ele por muita vaidade, ele baixou um decreto, ele baixou uma ordem. Todos devem, ao som da fanfarra, ao som desses instrumentos todos, alguns até não são conhecidos para nós, o pífaro, o saltério, o sambuca, alguns instrumentos musicais não são comuns para nós, mas quando a fanfarra tocasse, o que o rei deu ordem? Todo mundo deveria fazer o que, irmão? Se prostrar diante da estátua com o desenho, com a imagem dele. Eu abro parênteses, eu não sei quão maduro você é na fé, mas a Bíblia proíbe o ato da idolatria. A Bíblia ensina que o único que deve receber o nosso louvor, receber a nossa prostração, receber nossa veneração, tem gente que diz, eu não idolatro, eu venero. É sinônimo, é só você correr para o dicionário, que são palavras sinônimas, não tem como fugir. O único merecedor da adoração é o Senhor. Se você não aprendeu essa lição, anote como tarefa de casa, Salmo 115, está escrito que nós não devemos prostrar a ninguém mais. Por mais iluminado que seja, por mais abençoado que tenha sido, por mais que tenha sido um servo de Deus que passou por esta terra e que escreveu uma história bonita, inclusive solidária, por mais que isso tudo tenha acontecido, e ele agora considerado pela igreja A ou B como um homem santo, ele não tem a autoridade bíblica de que alguém se prostre perante ele. O único merecedor do nosso culto, o único merecedor da nossa devoção é o Senhor. Ponto final. Então perceba que o rei ele estava sendo um tanto narciso. Ele queria, na verdade, se aparecer. Ele queria, na verdade, evidência. Ele queria, na verdade, empurrar a goela abaixo que ele era o tal e que todos se prostravam perante ele. Eu aprendi uma vez e eu guardo essa lição no meu coração. Quem tem autoridade mesmo não precisa fazer força, irmão. Quem tem autoridade mesmo não precisa ficar fazendo força. Porque a autoridade não é bem assim. A autoridade você a tem ou não tem. Não é verdade? Se você precisa ficar sempre lembrando que você é autoridade, me perdoe, tu não é bulhufas. Não é. Autoridade não é levantar a voz. Autoridade não é gritar, isso aí talvez seja até sinais de má educação. Eu já vi casos, não vou dar nome aos bois, mas de autoridade repreendendo o seu subordinado, falando baixinho assim, como eu estou falando. Você entende ou não? Sem levantar a voz, falando assim na calmaria.
E o subordinado entender, pois é, eu mereci, eu vi, eu errei, eu falhei, não se levantou a voz, não se bateu a mão na mesa, não quebrou nada, e a autoridade está dita. Amém, gente? Quem sabe puxão de orelha para alguém que não entendeu ainda que a autoridade é diferente de imposição. Mas continuando, versículo então 8, diz assim: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus. Caldeus é a mesma coisa que babilônicos. No começo da minha fé eu lia isso e não entendia, porque lá em cima era Babilônia e aqui caldeu, é sinônimo, a mesma coisa. Então, alguns moradores da Babilônia chegaram, alguns homens, e o que eles fizeram? Leia o final. E acusaram os judeus. Verso 12. Salte alguns, vamos para o 12. Eles diziam na sua acusação: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Quais são eles? O nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram ou adoraram. Então, Nabucodonosor, se com ira e furor, mandou chamar os três, vai ter momento que eu vou falar apenas os três, para não repetir todos os nomes, e trouxeram a esses homens perante o rei. Vai entendendo. Então a ordem real era que no som da fanfarra, todo mundo, sem exceção, deveria fazer o que, irmão? Se prostrar. Era a ordem. Mas diante dessa ordem, alguém correu lá no rei, dizendo: rei, a tua ordem não está sendo obedecida. Eu estou sabendo que tem 3 pessoas que não estão fazendo caso de ti, que não estão obedecendo a tua lei, e eu sei até o nome deles. Olha que veneno caindo assim, eu sei até o nome deles, faltou dizer, tem até o zap deles. Qual é o nome dos 3? Sadraque, Mesaque e Abednego. São esses 3 homens que não estão lhe obedecendo. Eu quero que você entenda, eu quando li esse texto, me chamou a atenção. Toda a Babilônia deveria se prostrar. Toda a Babilônia. E eles conseguiram dar falta de 3 pessoas que não se prostraram. É só você imaginar, vamos imaginar, não estou falando quantidade de população da Babilônia, à época, porque eu não vou me arriscar a falar isso. Mas vamos imaginar Blumenau. Por conta própria, eu arredondo a 400 mil habitantes, por conta minha. Imagine que se levante um decreto que todos devem se prostrar. No universo de 400 mil pessoas, como que eu dou falta de 3? Você entende o que eu estou dizendo? Como assim que eu dou falta de 3? Nós como igreja, irmãos, às vezes falhamos de não dar falta de irmãos na igreja. Você entende ou não? Do membro, por alguma razão, está passando até apuro ou necessidade, e por falha nossa, como igreja, ou o pastor, ou o cooperador, ou o próprio membro, percebe a ausência do irmão, cadeirinha vizinha dele, talvez vinha junto, talvez voltava junto, talvez se batizaram junto, e por alguma razão, a gente não age na ausência dele. Que feio para nós como igreja de Cristo. Deveríamos, na ausência desse irmão, procurar saber: oh, irmão, eu percebi, a gente ia até junto. Como assim? Não, mas eu não sou irmão só de hora boa, não. Eu te pergunto, vai tudo bem com você? Entende o que eu digo, sim ou não? Você precisa de alguma coisa? Eu não sou pastor da igreja, eu não tenho paletó lá na igreja, não. Eu sou um membro da igreja como você, mas eu notei sua falta. Você entende, irmão? Que bonito. Sim ou não? Que bonito. Que Deus nos ajude a nos tornarmos dia após dia uma grande família. Amém, gente? Uma grande família. Não aquela lá daquele seriado da televisão, que é uma família meio desmantelada, né? Mas uma família de amigos, uma família de parceiros, e a queda e a dor de um é a queda e a dor de todos. Você entende isso? Sim ou não? Mas voltando à lição, o caso é um pouco diferente. Num universo, eu
estou comparando então a Blumenau, no universo de 400 mil habitantes, eles conseguiram dar falta de 3. Sabe o que eu entendo, irmão? Eu entendo que esses 3 já estavam sendo perseguidos há muito tempo. Como dar falta de 3 num universo de milhares de pessoas, irmãos? Se você for ler de novo o versículo 8, você verá que a coisa é séria, não é da minha cabeça não. Olha o 8. Ora, no mesmo instante da ordem de todo mundo se prostrar, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus, e o que eles fizeram? Acusaram os judeus. No mesmo instante. Como assim, irmão? No mesmo instante você dá falta de 3, já sabia o nome deles, já sabia que eles não obedeciam, já sabiam que eles não respeitavam. Eu te digo porque, na minha interpretação sodresiana, eles já estavam sendo perseguidos há muito tempo. Se você for observar na Bíblia, você percebe no verso 12 que eles não eram qualquer cidadão. Eles também haviam sido constituídos sobre os negócios da província da Babilônia. É ou não é? Está escrito aí ou não está no verso 12? Eles haviam sido colocados sobre os negócios da província da Babilônia. Em outras palavras, eles tinham um cargo público. Em outras palavras, eles também tinham, na sua limitação, uma autoridade política. Sabe o que eu começo a entender? Aqueles que entregaram o nome dos 3, estavam com uma dor nessa região aqui, ó. Quem entende, diga, eu já entendi, pastor. Ele estava com uma dorzinha aqui, assim, irmão, uma coceira. Será que é sarna? Não, é coisa pior. Que dor que ele estava, irmão? Dor de cotovelo, mais traduzido por inveja. Sabe-se lá, quando eles entregaram os 3 para o rei, se eles não estavam de olho gordo no departamento que eles cuidavam. Sabe-se lá, se eles não estavam de olho de ocupar o cargo dos 3. Isso chama inveja. Não preciso ir longe, que a Bíblia diz em Provérbios que Deus detesta pessoas invejosas. E eu falo de púlpito muito abertamente, você não precisa passar por isso. Você não precisa desejar nenhuma caneta do vizinho. Deus é poderoso para dar o recurso que você precisa. Não precisa você passar os olhos no que é dos outros. Desde o marido da outra, que aí faz pecado ao quadrado, né? Porque aí comete também adultério. Desde o que o outro tem, isso é inveja. E diz a Bíblia, poderia falar mais a respeito disso, mas não é o tema de hoje, diz a Bíblia que a inveja é como a podridão dos ossos. Os ossos nós sabemos que não é só para enfeitar o corpo do rapaz magrinho. O osso serve para quê, irmão? Sustentar, dar estrutura, nos fazer manter de pé. Tanto que quando o osso está enfraquecido, a pessoa tem até moleza nas pernas e às vezes até não tem os movimentos perfeitos. Então o sentimento de inveja é como se o osso estivesse apodrecido. Diga misericórdia. E eu vou além, repito, não é o tema, mas eu quero aproveitar o assunto. Eu entendo a inveja como alguém assinar o diploma de incapacidade. Quando alguém começa a ter inveja de outrem, de alguém, de alguma coisa, de uma situação, de uma circunstância, almejando até o cargo de alguém, significa que essa pessoa aí não aprendeu nada. Ela está assinando seu diploma de incapacidade. Coisa feia. Pastor, tem casos na Bíblia de inveja? De monte. Desde o Gênesis, você deve lembrar de Caim e Abel. O Caim teve inveja de Abel, porque a oferta que ele preparou para Deus foi aceita, e a dele não. Se você for seguir em toda a Bíblia, você verá que há mais casos de inveja. Mas não é a lição principal de hoje. O que eu quero que você entenda é que os 3 foram entregues ao rei, de uma forma maldosa, certamente desejando o cargo que ele tinha. Versículo 14 diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse, chamou os 3 e está conversando com os 3.
É de propósito, ó Sadraque, Mesaque, Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes, aí aquela fanfarra toda que já lemos algumas vezes, e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados, olha que sério, na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é, o rei falando, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Você entende isso, irmãos? Que coisa séria. Então os três foram entregues na boca da onça. Os três foram entregues ao rei como desobedientes às ordens reais, e eles então foram chamados naquela sala, em aspas, de repreensões, e o rei disse: olha, eu soube que vocês não estão me obedecendo. E em razão de não me obedecer, eu digo o seguinte: talvez vocês não sabiam, né? O rei ainda foi tolerante. Talvez vocês não sabiam das últimas ordens. No nosso universo jurídico isso não existe. Não pode alguém demonstrar desconhecimento da lei. A lei é pública. A lei foi publicada e você teria o dever de saber. Então o rei foi tolerante e disse: olha, talvez vocês não sabiam, né? Mas eu vou dar mais uma chance. Eu vou mandar a fanfarra tocar outra vez. Olha só. Eu vou mandar a fanfarra tocar outra vez. E quando vocês ouvirem o som, ó, é um tiro de misericórdia, viu? Vocês dobrem os joelhos. É bom que vocês façam isso, porque se vocês não fizerem, eu já tenho uma pena para o crime de desobediência. Ah, qual é? Eu já preparei uma fornalha, estou deixando essa fornalha só para esses casos especiais. Essa fornalha, imagina, ela será usada para jogar os desobedientes. Você entendeu isso? Sim ou não? Olha a insistência do Nabucodonosor para que eles se prostrassem. Só que eles tinham princípios, irmãos. Eles tinham princípios. Eles tinham princípios de fé e devoção a Deus, de não se curvar a outro qualquer Deus. E eles foram muito valentes, isso aqui é coisa louvável. Mesmo eles vendo a sentença contrária, eles tinham princípios, eles não negociaram princípios, eles não arriaram, eles não prostraram, eles não se entregaram, eles não cederam para desobedecer a Deus e obedecer a homens. A fanfarra tocou outra vez e os três disseram: olha, eu não vou me prostrar. Eu abro parênteses, irmãos, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Já ultrapassando 4 meses, que tempo é esse? A palavra de fé que eu dou desse altar é: não se prostre. Abençoa a vizinhança, fala isso aí com muita luz. Diga para o seu amigo vizinho, diga: não se prostre, não se prostre. Essa situação toda, irmão, se você não for crente, sim senhor, se você não for valente, sim senhor, vai ver daqui a pouco você está prostrado, maltrapilho, desanimado, angustiado. A circunstância existe, mas nós precisamos nos manter fiéis a Deus e de pé. Quem recebe a bênção, diga: graças a Deus. Diga: eu vou me manter de pé. Se prostre não. Continuando a lição, continuando a leitura, isso aqui é fenomenal, essa resposta. A resposta dos três. Versículo, então, 17 é a resposta dos três. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode ou que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente, e ainda acrescentaram: e da tua mão, ó rei. Mas que crente ousado, irmão, que crente, alguém diria abusado, falou na lata diante do rei: rei, tenho nada contra ti não, rei, mas eu tenho princípios de não me prostrar.
me perdoe, mas essa ordem eu não vou poder obedecer. E eu digo mais, rei, o meu Deus, ele é poderoso para me guardar do teu fogo. O meu Deus é poderoso para fazer o fogo não me queimar. E tem mais, o meu Deus é poderoso para me guardar até da tua mão. Diga graças a Deus. Irmão, que é isso, irmão? E olha mais o que eles disseram, olha o 18, acho fantástico o 18. Olha o que eles disseram, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meu irmão também é pastor, o mais velho, e ele uma vez pregou sobre essa palavra, se não. A mensagem dele foi o se não. Que mensagem poderosa. Eu explico aqui em um minutinho o que aquilo quis dizer. Sabe o que esses homens disseram? Rei, mesmo que a fornalha nos queime, nós não vamos falhar nos nossos princípios. Você entendeu isso, irmão? Mesmo que a fornalha tenha poder de fogo sobre nós, eu quero que você saiba que os nossos princípios são inegociáveis. A gente morre, mas a nossa dignidade é mantida. Você entende, irmão? Sim ou não? Irmão, aí eu leio esse texto e eu fico pensando, que geração de crente é a de hoje? Alguém diria o quê? Rei, você não eu não te obedeci. Mas que homem bobinho. Oh rei, se tinha fornalha na história, você podia ter me explicado. É tudo um equívoco. Toca aí de novo que eu já estou ajoelhando, eu até engraxo o teu sapato. Sabendo que a vida estava em risco. Você entende ou não? Aí eu repito, irmão, que geração de crente a de hoje. Alguém chama de geração mimimi, que qualquer coisa, qualquer contrariedade, já está com um bico, uma tromba desse tamanho, igual de elefante. Não quero mais também saber de igreja, não quero mais saber de Deus, não quero. Que geração mimimi. Que geração que não aprendeu a ser cristão de verdade, mesmo nas situações de fogo. Eis aí o nosso tema de hoje. Gosta de anotar? Eu digo que o tema de hoje é provado no fogo ou preciosas lições de quem passou pelo fogo. Repito, preciosas lições de quem passou pelo fogo. Pastor, esses 3 foram jogados no fogo? Foram sim. Se você for ler o 19, o 20, o 21 e o 22, você verá o que diz que os 3 foram jogados dentro da fornalha. O rei ficou tão injuriado dessa resposta dos 3, que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas o rei ficou daquele jeito, irmãos. Para você fazer ideia, do 19 ao 22, a Bíblia diz que os homens que foram jogar os 3 dentro da fornalha, morreram só pelo bafo de quando a fornalha foi aberta. E esses 3 que eu estou falando, eles foram jogados dentro da fornalha, ainda de mãos e pés amarrados. Aí a gente salta para o verso 23. Esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse a seus capitães: nós lançamos, ou não lançamos nós, 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, rei, foram 3 sim. Então respondeu o rei e disse, lê comigo este, quero te ouvir, 25. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há nada de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Diga graças a Deus, irmão.
O próprio rei, por curiosidade, foi contar, né? Deixa eu ver quantos já morreram. Não, esse tá bom. 2, esse 2 tá bom. Irmão, eles estavam passeando dentro do fogo. 3, acho que eu perdi a conta, vou de novo. Notou que lá dentro da fornalha não tinha só 3. Lá dentro da fornalha tinha quem? Tinha 4. Quem era o quarto? Quem era o quarto? Como diz a canção do forrozeiro Fernandes, quem era o quarto homem da fornalha, irmão? O próprio Senhor, com eles, na hora do fogo. Você entende a lição? Na hora do fogo, o próprio Senhor com eles, na hora do fogo. Provados no fogo. Provados no fogo. Provados no fogo. Pastor, o que quer dizer isso? Irmão, provado no fogo significa momentos difíceis. Significa tribulações. Significa perseguições, dificuldades, de qualquer natureza. Mas eu quero que você entenda que o nosso Deus, Ele é Deus até na hora do fogo, até na hora do apuro, até na hora que os amigos te abandonam, até na hora que as pessoas te deixam, até na hora que ninguém te entende, Ele continua sendo Deus. Posso ouvir o seu amém? Ele continua sendo Deus. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos. E ainda diz a Bíblia, no livro de Isaías, você pode meditar depois com calma, capítulo 43, verso 2, está escrito: quando você atravessar pelas águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. O fogo não terá poder sobre vocês. O profeta Isaías disse: a água, ela não vai te encobrir, o Senhor não vai permitir vir tentação sobre você, senão humana, antes Ele lhe dará o escape, para que possais suportar. Palavra de Deus para nós. Então qual é a lição de hoje? Lições preciosas de quem passou pelo fogo. Esses 3 homens não negaram princípios. Lição número 1. Mesmo que você esteja em fogo cruzado, mesmo que você esteja numa situação de fogo e não sabe nem para onde sair, uma situação difícil, não negue princípios. Não negue princípios. Deus é poderoso para te tirar dessa situação. Ele é poderoso. Não duvide não, Ele é poderoso. E eu vou além. Esses 3 homens estavam dentro da fornalha e não estavam só. Não estavam sozinhos. O Senhor estava com eles. Eu me encanto, irmão, na fidelidade do nosso Deus, de não nos desamparar na hora ruim. De não nos deixar na hora ruim. Não é um Deus interesseiro que nos procura só quando tudo vai bem. Só quando temos um bom dízimo. Isso aí, Deus é dono do ouro e da prata. Ele se preocupa contigo até na hora do fogo. Diga graças a Deus, até na hora da dificuldade, irmão. Conta-se uma história, na verdade uma ilustração. Acho que você já deve ter ouvido falar, as pegadas na areia. Já ouviu essa ilustração? Conta-se essa história de que um homem estava caminhando pela vida e que as marcas que ele fazia na areia representava sua vida, sua história. E ele vinha caminhando em dias muito difíceis. E chegou um momento que ele olhou para trás, um momento muito delicado da vida dele, e ele não viu mais as suas pegadas. E ele então ficou pensando: puxa, Senhor, onde é que o Senhor estava nos momentos mais críticos da minha vida? Por onde o Senhor estava? O Senhor prometeu que não me deixaria, e nos momentos mais críticos, nenhuma pegada eu via me acompanhando ou estando comigo. E a ilustração diz: pois é, talvez você não saiba, nos momentos mais críticos, você não viu as pegadas, porque naquele momento eu te carregava no colo. Aleluia. Você diga graças a Deus, irmão. Quem crê que o Senhor está cuidando de você, levanta a mão assim e aplauda o Senhor bem forte na hora do fogo. Tem crente sendo forjado no fogo, irmão. Crente sendo forjado no fogo. Tem gente, vou além, que está até intrigado, porque quem jogou no fogo foi até um amigo. Acrescento, amigo da onça, né?
Quem sabe quem lhe jogou no fogo foi um amigo, inventando calúnia a teu respeito, querendo o cargo que você tem, puxando o tapete, inventando histórias. Nós vivemos num mundo muito perverso. É triste quando é um amigo que te joga no fogo, é muito triste. A própria Bíblia ensina que um dos discípulos de Jesus foi quem o traiu, o Judas, um dos perto de Jesus. E a verdade é, traição para ser traição, necessariamente precisa haver confiança. Não é verdade? Porque se você não confia, você é um abestado. Agora, se você confia, aí que gera o sentimento de traição. Entende o que eu digo? Sim ou não? É coisa séria. Mas continuando, agora já quase completando a nossa lição. Versículo então 23. E estes 3 homens caíram atados dentro do fogo ardente, do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e disse: não lançamos 3? Este já havia lido, né? Não lançamos 3? Responderam e disseram ao rei: verdade, foram 3. Eu, porém, 25, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aqui tem mais uma lição que eu havia deixado de lado. Olha, irmãos, que coisa séria. Tem gente que só verá o 4º homem da fornalha na hora do apuro. Tem gente que só consegue ver a provisão divina, o livramento de Deus, a graça de Deus na hora do apuro, na hora do fogo. É bonito nós vermos Deus na hora do apuro? Claro que é. Repito, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É lindo nós vermos Deus nos livrando, nos guardando num momento difícil. É lindo. Mas isso é perigoso. Não é para você crer no 4º homem da fornalha só na hora do apuro. Na hora boa, Ele também está contigo, irmão. Na hora boa, na hora com um sorriso nas orelhas, na hora em que você está se entregando um filho no altar, na hora em que você mesmo está indo para o altar, na hora em que você está com a vida sossegada e tranquila, talvez uma aguinha de coco e uma rede preguiçosa para deitar, nessa hora boa, Ele também está contigo. Só que agora, sabe onde mora o problema? Tem gente que só vê Deus nas situações de apuro. Nenhum problema chamar Deus, crer em Deus, na hora do apuro. Glória a Deus, Ele socorre. Ele socorre, tem problema nenhum, Ele socorre. Mas não sejamos filhos mimados. Vamos continuar crendo e estando na presença do Pai, mesmo nas horas boas. Para completar, vou te mostrar que é exatamente isso que estamos falando. E então, versículo 27, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, a autoridade política estava tudo reunida, irmão. E o que aconteceu? Contemplando esses homens. E viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas, suas roupas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Espera aí, irmão, que coisa é essa? Diga daí, que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse? Eles não tinham nem cheiro de fumaça. Toda a autoridade política se reuniu para ver isso. Sabe o que Deus está tratando comigo, irmão? A situação de fogo hoje será um grande testemunho amanhã. Você entendeu ou não? A situação desconfortável hoje, aquela que te preocupa, aquela que está querendo te queimar, talvez alguém querendo até te queimar no linguajar figurado, alguém querendo tua caveira, alguém te levando notícia ruim tua, inventada para a diretoria, pois a situação que hoje quer te queimar, amanhã será superada e será seu testemunho. Glória a Deus, né? Deus é lindo, irmão. Então qual é a palavra de ordem? Não se prostre.
Porque se você prostrar, você não vai chegar lá. Se você se prostrar hoje, eu costumo dizer, irmão, que o prostrar, o desanimar, o desistir, é uma ferramenta usada para separar os bons dos melhores. Você entende o que eu digo? Porque é nessa hora que os bons ficam para trás. Os bons, já cheguei até aqui, tá bom. Entende? Já tá bom, já cheguei até por aqui, eu era filho de gente pobre, olha lá, eu já estou até, entende? Já cheguei aqui, tá bom. São os medíocres, acostumam com uma vida mediana. Mas os melhores dizem, é exatamente aqui que vai separar os bons dos melhores. Aí ele vê a luta e fala, puxa vida, se desse lado está mais lutado, o resultado vai valer a pena. Se desse lado está cheio do fogo, pois é no fogo de Deus que eu vou atravessar isso aí. E quando você chegar do outro lado, isso será teu testemunho. Você imagina o currículo desses três? Vamos imaginar um pouquinho? Imagina o currículo. 3 homens que não negociaram princípios, que foram jogados dentro da fornalha, historicamente aquecida 7 vezes mais. Aqueles que o lançaram morreram só com um bafo. Os 3 andavam dentro da fornalha, na companhia do 4º homem da fornalha. O fogo não teve poder sobre eles, e eles saíram de lá e ainda foram honrados pelo rei. Imagina o currículo, irmão, desses homens. Imagina, caminhando para o final, olha o próprio rei, o que disse no verso 28, estou no final. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Em outras palavras, eles não negociaram princípios. Isso aqui é sério, irmão. Não negociaram. 29 e 30, eu termino por hoje. Então diz o 29, por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado. Suas casas sejam feitas em monturo, porquanto, isso aqui é o rei falando, leia, não há outro Deus que possa livrar como este. Diga graças a Deus. Repito, irmão, repito, aquilo que é uma situação desconfortável hoje, uma saia justa hoje, se você manter o seu princípio, amanhã será seu testemunho. Pastor, a saia justa de hoje é o financeiro. Tem algumas pessoas que estão equilibrando as coisinhas para se manterem nesse período aí. Prova de fogo, né? Alguns empresários equilibrando também, fazendo as tripas do coração para manter a empresa com saúde financeira e perfeito funcionamento. Louva a Deus que por esses dias os empresários puderem esticar o horário, mais ou menos como o anterior, a ponto de poder equilibrar, porque se não houver receita, não tem saúde financeira que resista. Semana próxima agora já é sabido, terça-feira, o retorno dos ônibus, mesmo com regras, mas, Deus, eu quero, como pastor e como cidadão, eu quero ver que as coisas fluam, amém, gente? Outro dia foi notícia da própria OMS, dizendo, olha, vamos agora então baixar a bola da pandemia, porque é vida que segue. Olha só eles, entendendo isso. Vai ficar nessa até quando? Respeitamos orientações, as ordens, claro, mas vida que segue. Você entende sim ou não? Então quer dizer que na hora do fogo a gente vai se acovardar? Na hora do apuro a gente vai se esconder lá na casinha do cachorro e vai ficar escondidinho? Até quando? Quem entende diz, estou entendendo, é coisa séria, irmão. Não é provocando ou contrariando nada, mas quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. É na hora do fogo, irmão, que a gente vê o quanto de Deus a gente é. É na hora do apuro. Na hora do bem bom, irmão, até o incrédulo diz graças a Deus.
né? Na hora do bem bom, até o incrédulo, irmão, paga a bebida, uma rodada, ó, ganhei aumento, hoje é por minha conta, é o jeitinho dele de dizer meu muito obrigado, não é verdade? Na hora do bem bom, até o incrédulo dá glória a Deus. Agora, na hora do fogo, tem que ser crente de verdade, irmão. Tem que ser crente de verdade. Tem que estar, irmão André, no fogo do Espírito. Porque se não estiver no fogo do Espírito, o fogo de Nabucodonosor te queima. Levanta a mão assim para vibrar, diga, eu creio que Deus está comigo. Quando eu passar pelo fogo, Ele não me queimará. Quando passar pelas águas, elas não me submergirão. Em nome de Jesus. Pois é, amigo, repito o tema de hoje, hein? Lição de quem passou pelo fogo. A verdade é que tudo aquilo que nós passamos, enfrentamos, as marcas da vida, as cicatrizes da vida, até mesmo as dificuldades da vida, elas acrescentarão conhecimento ao nosso currículo. É o que a Bíblia diz, que a tribulação gera perseverança, a perseverança gera esperança, a esperança gera confiança, ou seja, é tudo parte de um processo. E eu quero, amigo, que você, dentre tudo que você já passou nessa vida, possa hoje estar mais forte, possa hoje estar ainda mais iluminado para poder então trilhar essa caminhada chamada vida, ou essa caminhada chamada 2020, que é quando essa mensagem foi gerada. Talvez eu esteja falando anos depois, porque essa mensagem ficará gravada, mas a mensagem continua real, verdadeira e atual. Pastor Sodré que vos fala, eu sou daqui de Blumenau, o endereço da nossa igreja aparece aí na sua tela, seja você visitando a cidade, ou seja algum parente, algum amigo seu que mora aqui em Blumenau, faça o convite para ele também nos visitar e depois faça-me o favor de pegar retorno dele, do quão bem-vindo ou quão abençoado ele foi de visitar esse santo lugar. Nosso endereço, Amazonas 455, no bairro Garcia. Tudo bem? Agora me resta orar. Vamos falar com Deus, amigo? Vamos apresentar ao Senhor o dia de hoje? Vamos orar sobre a palavra que recebemos há pouco? Pois é momento de oração. Ó Deus querido, Senhor nosso, Senhor da nossa alma, ó meu Deus, que lição preciosa essa! Lição de homens que passaram pelo fogo. Talvez eu ore agora por alguém que também está passando pelo fogo, que está passando por uma situação complicada, desagradável. Bom seria que não estivesse passando, talvez alguém diria. Bom seria crer em um Deus que até nos poupa de ser lançado no fogo. Mas mais divino mais impressionante é um Deus que nos livra quando estamos passando pelo fogo. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Amigo daqui de Blumenau, eu mando bênção para você. Eu rogo que isso que você está passando, enfrentando, momento delicado, momento difícil, talvez um momento de dor, talvez um momento de angústia, eu digo isso não vai te derrubar. Deus é maior e o Senhor lhe segura pela mão, em nome de Jesus. Receba a benção. Oh, glória! Deus é lindo, amigo. Meu horário já está pelo final. Eu agradeço muito você estar ligado até esse horário. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Quer entrar em contato comigo? Anote aí minhas redes sociais, aparece na tela. É só procurar PR Sodré em qualquer parte. No Facebook, você vai encontrar minha página lá. No perfil, infelizmente, não há como mais aceitar amigos. Tem uma limitação imposta pelo Facebook. Mas você vai procurar a página. Só procurar por PR Sodré. facebook.com/PR Sodré, do jeito que eu estou falando. Instagram, mesma coisa. YouTube, a mesma coisa. Inclusive, YouTube, essa mensagem e algumas outras, depois de passado alguns dias, ficam disponíveis também nos meus canais. Tudo bem? Da igreja, também temos as redes sociais. Instagram e Facebook, basta você procurar por IIGD Blumenau. Tudo bem? E um terceiro e último recado, aqueles que ainda não fazem parte da nossa lista de amigos no WhatsApp, por gentileza, faça parte. Basta você salvar esse número que aparece aí agora,
escrever para esse número, eu quero fazer parte. Simples assim. Então depois você vai ficar sabendo e receber atualizações quando estivermos ao vivo, quando tivermos uma mensagem, um recado, uma palavra de fé, ainda mais nesse tempo tão estranho que estamos vivendo. Tudo bem? Deus te abençoe. Até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.